Cara, eu tô te perguntando isso porque tem uma outra parada. O Vilela teve aqui e falou, ele contou assim pra mim que quando conversou com você, ele falou que estava acompanhando todo o teu pensamento, tentando desenvolver, mas que você quebrou ele quando você falou de terra convexa. Aí ele falou, pô, ele falou isso pra mim, não sei se ele falou ao vivo pra você, mas aqui na resenha ele falou que ele tava acompanhando você até aquele momento. Depois ele... Depois ele ia falar, não, aí é muito. Mas conta pra gente, como é que funciona essa porra? Que a Terra não é nem plana, nem redonda, é convexa. Como é que é isso? Pois é, a gente ficou surpreso também, né? Porque a gente não acreditava nessa situação de terra plana, nada disso. Só que, como a gente não gosta de acreditar nas coisas, Sim. a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em ação testes e experimentos científicos para a gente provar, de fato, que existe a curvatura do globo. Né? Então, partindo do pressuposto científico de que a Terra... Eu falei para o Vilela isso, né? Por isso que Sim. ele ficou meio... Partindo do pressuposto que a ciência diz, calculada e medida, que a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência... Aham. Vou pegar a bola. Pode pegar. Pode pegar. Mostra ali, fica de olho ali na telinha para aparecer. Né? Se você fizer todo o percurso aqui do globo, você vai encontrar aproximadamente 40 mil quilômetros. Tá. E você mede o raio, que é do centro, né, até a periferia, Sim. vai ter aproximadamente 6.321 quilômetros. Com esse cálculo, você consegue fazer, na trigonometria esférica, a medida da queda de curvatura em certa distância. Tá. Você consegue medir. Pô, qualquer criança hoje faz isso. Sim. Então, nós calculamos em quantos metros ou quantos quilômetros haveria de existir a queda lombada de curvatura no oceano, por exemplo. Você está na praia, tu vai olhar ali, a distância, você pega a olho nu, aproximadamente 10, 12 quilômetros, você enxerga ainda o barquinho lá, Tá. no horizonte. Aham. E a própria ciência diz que o barco desaparece na linha do horizonte porque ele começa a descer na curvatura. O navio começa a desaparecer, depois o mastro desaparece. Sim. Ele vai descendo, porque ele está aqui, você está olhando, né? Ele vai descer. Aham. Isso é óbvio. Então, seria impossível para qualquer observador na beira da praia ou em grandes lagos, né, com distâncias absurdas, observar qualquer objeto ou embarcação além de 10, 12, 15 quilômetros. Não tem como. Pô, teu olho vai fazer curva agora? Vai descer? Não, não é. Não sei que seja o olho do ET Bilu, Pois né? é. O que a gente pensou? Peraí, vamos colocar então uma câmera de alto zoom e um telescópio acoplado na câmera para pegar a embarcação na linha do horizonte. Pô. Vamos fazer o barco ir a 40, 50 quilômetros de distância. Por quê? Na medida de curvatura, a partir de 20, 30 quilômetros, já cai ali uns 10, 20, 30 metros. Tá. Né? De lombada. Seria impossível você observar o barco. Impossível. Ia desaparecer. Cara, fizemos isso no Rio Grande do Sul, fizemos no Lago Titicaca, fizemos na Represa Três Marias, que é bem distante, né? Dá mais de 20 quilômetros de extensão. Tá. Titicaca dá 100 quilômetros de extensão. Fizemos na Praia de Santos. Fizemos lá no Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos. Contratamos uma equipe para ficar na embarcação e se distanciar no horizonte. Né? E a gente ficou filmando com o telescópio. Quando a embarcação chegou a 30, 40 quilômetros, a olho nu a gente não via nada. Realmente desaparecia. Falou, pô, olha lá, está sumindo, está caindo na curvatura. Quando fomos olhar no telescópio, e com a lente que havia sido colocada, com a câmera dando zoom, estava lá o barco, cara, com 50 quilômetros de distância. Dava para ver. Dava para ver o barco inteiro. Quem explica? Como é que você explica isso agora? Esse foi o primeiro teste, tá, que a gente fez. Tá. A gente falou, porra, como assim? Sim. Ninguém consegue explicar isso.
E nós percebemos que havia um efeito chamado Fata Morgana no horizonte, que é a ilusão óptica, que é gerada pela refração da luz nas camadas atmosféricas. Então, é uma miragem que você vê. Porque existe a umidade, o calor, a poluição. Então, na atmosfera, você não consegue enxergar muito longe. A própria maresia, no caso então, do mar. Ele distorce a imagem. Você pode até ver as ilhas, os faróis e as embarcações, elas ficam meio deformadas no horizonte. Quando a distância é muito longa. Né? Mas com a lente que a gente usou, uma lente diferente, que limpa um pouco essa poluição, essa ilusão de ótica, com o zoom, a embarcação que estava a 50 quilômetros foi vista. Fizemos também lá na França, no Mediterrâneo. Mesmo experimento. O barco estava lá, cara. Não tem queda. Estava nítido no horizonte. Então tem algo errado. A gente partiu dessa experiência e falou, peraí. Então como é que a gente vai agora encontrar uma curvatura que, na verdade, não existia nesse experimento? Né? Fizemos o teste com laser, com raio laser. Colocamos 2 equipes no Lago Titicaca, com mais de 100 quilômetros de distância. Deveria haver ali em torno de 35, 40 metros de queda de curvatura. No globo. E a equipe que estava do outro lado, o raio laser foi lançado e atingiu o alvo a mais de 100 quilômetros, cara. Raio laser, em linha reta, rente à água. Caralho. Se tivesse curvatura, o laser ia varar para cima ou ia bater na lombada, né? Não ia chegar na outra margem. Sim. Seria impossível chegar no alvo, cara. Então, cadê a curvatura? Aí a pessoa fala assim, mas isso aí, pô, você vai ver os vídeos da NASA, você vai ver as fotos da Terra, tá lá a curvatura. Tá, mas por que então o experimento nas águas não apresenta curvatura? Essa é a pergunta. E qual é a explicação que se dá, geralmente? A explicação não é dada. Os cientistas dizem, não, isso não é verdade, vocês estão mentindo. Aí nós falamos, então, por favor, vamos contratar a auditoria. O Urandi desafiou a Rede Globo. Diz que pagaria 3 milhões de reais caso a Rede Globo, com os seus especialistas, fizessem os testes para provar o contrário que a gente encontrou. Vamos refutar o teste deles? Sim. Negaram, fugiram. Ninguém, até hoje, desde 2018, cara, ninguém fez os testes para refutar o nosso documentário, mostrando esses experimentos. Conclusão que a gente chegou. Tivemos outros experimentos também, não foi só esse não, foram vários, né? Não existe curvatura nas águas. É como se existe realmente uma planicidade das águas. Por isso que a gente vê o horizonte todo plano, né? Você não vê curvatura. Soltamos uma sonda, um balão atmosférico, que chegou a 40 km de altitude. Tá. E ele foi filmando a Terra e foi filmando o horizonte. 360 graus. Sempre o horizonte plano. Sempre. Sempre plano. A gente não enxerga aquela curvatura que a gente vê nas câmeras da NASA, das agências espaciais. Você não enxerga aquela curvatura. Daí a gente foi perceber que eles usam a câmera GoPro, olho de peixe. Que dobra. Que dobra e faz aquele treco. Se você coloca uma câmera normal, não tem curvatura no horizonte. Você vê a atmosfera lá em cima, tudo igual você vê a praia aqui, retinho. O horizonte. Plano, cara. Falei, porra, então o que está acontecendo? Por que eles estão escondendo isso, né? E a gente não teve o que fazer, porque a gente, dentro da capacidade tecnológica que nós temos, filmamos do alto, fizemos experimento com laser, com um telescópio, encontramos os barcos. O que mais falta, né? Fizemos vários experimentos depois, com GPS, enfim, um monte. Chegamos à conclusão, pelos experimentos, que de fato a Terra tem uma planicidade nas águas. A curvatura está onde? Está no relevo, está na parte terrestre, porque existe a convexidade da Terra. Sai do nível do mar, sobe até o pico mais alto e desce. É uma convexidade. Agora, a gente percebeu também que nas camadas atmosféricas existe uma curvatura nas camadas atmosféricas. Então, você pode ver a Terra do espaço lá, você tem a percepção que existe uma curvatura. Só que, na verdade, não é a Terra em si. As águas, não tem curvatura nas águas. A Terra é uma grande rocha, tem, vamos dizer, as camadas atmosféricas em volta dela, mas é plana nas águas e convexa nos continentes.
Então a gente colocou o nome de Terra Convexa. Gerou uma polêmica danada também. Perguntamos para o Bilu, ele falou, exatamente, a Terra não é um globo. Caraca. Aí ele confirmou. Tudo aí, ferra, tudo. Aí gerou o caos, né? Aí o Vilela surtou lá. Mas eu falei para ele, cara, vamos fazer os experimentos? Você quer ir lá? A gente faz. Eu não, o Vilela, leva o Vilela. Depois ele me fala. Ninguém... É a mesma coisa, ET Bilu, Ratanabá, Terra Convexa. Ninguém quer provar. Eles só ficam zoando. Ah, mas não é, não sei o quê. É o ceticismo. Mas cadê a honestidade intelectual? Vamos fazer experimento. Vamos fazer ciência, eu estou simplesmente acreditando, pô. Né? Eu posso acreditar ou não acreditar. Mas ainda a gente não trabalha com crença. Por isso que eu te disse. Tudo bem. A gente falou assim, ó... Mas eu trabalho. A gente falou assim, porra, a Terra é plana. Tá, eu não vou dizer para você, eu acredito ou não acredito. Vamos fazer um teste? Vamos ver se é plana mesmo. Encontrei curvatura, não é plana. Vamos fazer o teste, pô, cadê a curvatura? Não achamos, cara. E ninguém até hoje fez o experimento para provar o contrário. Mas ela também não é plana, realmente ela é convexa na sua visão. Não, o nome convexa a gente colocou para diferenciar dessa visão da Terra plana, da pizza, que o pessoal, aquela coisa ridícula que mostram, né? Na verdade, não é aquilo ali. A Terra é bem diferente daquilo, né? Não é uma coisa plana, redonda, nada disso. É bem diferente. Então a gente diferenciou como Terra convexa. Caraca. E vem cá, quando o homem... O Sandro colou a placa, a Terra convexa. Então, ele colou. Sandro colou a placa de tudo. Ele falou... A gente fez, sei lá, 2 horas de podcast ou mais... E depois mais 2 horas de conversa fora do ar, cara. É doideira. Antes de mais nada, também eu preciso falar pra galera se inscrever... Não, pra se inscrever não. Pra seguir as nossas redes sociais. @barbacast em tudo, menos no Twitter, que é @barbacast1. Tá? E, bom, aqui embaixo, né, na resenha aqui, tem um link fixado de um curso chamado YouTube Sem Aparecer. Não necessariamente você precisa, eu tô falando assim para as pessoas, né? Não necessariamente você precisa criar um canal, aparecer ou não no YouTube. Mas dá para ganhar um dinheirinho lá. E aí, pô, o dinheiro que vocês ganharem no YouTube, vocês podem, por exemplo, pagar os impostos, né? Não, é verdade. Não cometer problemas, às vezes pagar... como fala aquele negócio? Fiança, né? Em caso de... Enfim, vocês não vão fazer isso. Mas aqui embaixo tem o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter Jordan, para quem quer ganhar um dinheirinho legal na internet. Até mesmo ficar rico, quem sabe, né? O cara tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, tem outros canais. Então aqui embaixo tem. Sigam, e vale a pena. E também tem aquela proteção de 7 dias. Caso você não goste do conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta numa boa. Mas eu recomendo, depois que a gente começou a fazer, nosso canal só cresceu. Eu falei com o Paulo, né, para ele contar uma história aqui. No final da resenha ele vai contar, se der tempo, se tudo der certo, porque preparamos várias coisas aqui. Mas ele vai contar uma resenha aqui, ele vai contar uma história. Que pode ou não ser verdadeira. E lá no nosso Telegram, pode ou não ter a resposta, para ver se é verdadeiro ou não. Então... se inscreva no nosso Telegram, tá aqui o link fixado. E lá vocês também vão poder saber aqui algumas coisas de bastidores dessa e das outras resenhas. E saber das próximas resenhas também quando a gente estiver lá.